Estou aqui testando a minha lanterna, que eu não precisei usar no Insanity, mas que era item obrigatório, apenas para quando eu olhar aquele monte de vídeos na minha galeria, saber qual que eu tenho que editar de cada vez. Então tem um de lanterna que é para eu saber que é diferente do vídeo anterior, tá? Bem-vindo aqui ao vídeo, bem-vindo ao vídeo. Eu quero falar ecoando o Insanity Pico da Bandeira, uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu já sabia, mas que às vezes você ter a sensação, você ter uma sacada, ele não legitima o seu conhecimento. E por melhor que seja, ele precisa ser confirmado com a opinião de outras pessoas. E esse final de semana eu já tinha tido alguns depoimentos no ano passado e desse ano sobre o Pico da Bandeira como local para performar esportivamente. E eu vou falar uma coisa aqui sobre esse palco do esporte, que é o Pico da Bandeira. A gente tem eleitos aí monumentos de trilha, cada um escolhe o seu preferido e tal, para dizer que é o melhor, o mais difícil, etc e tal. Acredito que é um movimento natural, às vezes até valorizar a região, o pessoal da cada região. Independente disso, eu vou falar para vocês que o Pico da Bandeira, como palco esportivo, ele não é melhor, pior do que nenhuma serra no Espírito Santo ou no Brasil, porém ele é de características únicas, seja nas inclinações ou seja nos terrenos e na diversidade, tá? A gente tem um cenário completamente diferente do que sobe pelo lado do Espírito Santo, pé da Menina, do que sobe e desce pelo lado de Minas, de Alto Caparaó. Em breve teremos mais uma subida, mas isso é papo off. De maneira que os corredores têm tido muita dificuldade em performar no Pico da Bandeira, alguns corredores, tá? O que torna essa prova do Insanity Mountain uma prova, digamos, é um marco. Ela é um marco porque a gente tem um tipo de dificuldade, uma requisição técnica e uma distância de subida que é muito difícil de achar aqui no Brasil, ou pelo menos nos percursos que a gente tem acesso, tá? Isso colocado, vou falar para vocês que para ter performance, a gente vai precisar variar nossos palcos de treino para melhorar a nossa performance. E a gente vai precisar não só melhorar o palco do treino, mas como melhorar o conceito do treino que a gente faz. Para isso você precisa conhecer cenários diferentes, tá? Isso eu estou falando para atleta, para curioso, para professor, para organizador, que às vezes você, principalmente organizadores, tem lugares aí perto de vocês que são extremamente duros e você nunca pensaram que ali poderia passar uma prova de trilha, né? Então, quanto mais a gente diversificar, endurecer os terrenos, maior vai ser o nível técnico do corredor brasileiro. Falo isso também porque eu tive uma conversa muito legal nesse final de semana, na madrugada de sexta para sábado, da largada das corridas lá. Estava falando com o Fernando, que é o árbitro e representante do Skyrunning na prova do Insanity Mountain, Fernando de São Paulo, e conversando com o Douglas, que é o locutor da prova, locutor de várias provas de trail,
que também tem acesso a várias nuances desse esporte. Então a gente tem uma coisa muito importante, que é a gente transformar esse esporte no Brasil de alto nível, para que a gente possa disputar num cenário mundial, que é o intercâmbio. O intercâmbio é os melhores atletas, os atletas brasileiros, performarem nas provas mais difíceis e mais disputadas. As mais difíceis tecnicamente e as mais disputadas são aquelas onde as maiores estrelas vão estar presentes, para que elas aprendam a dinâmica e aprendam o nível de esforço necessário para performar em alto nível, que a gente não tem conhecimento. Se você não vê, se você não toma aquela chacoalhada, não toma aquela surra, se você não vê com seus próprios olhos os outros atletas performando, você não tem a noção do que, atrás do que você tem que correr. E para a gente chegar, que esses atletas cheguem nesse cenário internacional, eles precisam que aqui haja um suporte de terreno para que eles possam performar de maneira mais dura. Também a partir disso, a gente, quando vai treinar, vai precisar reconstruir o conceito do que a gente quer performar. Se você tem preferência por treinos mais rolados, onde você corre o tempo todo, onde você não está tão apertado, quando chegar num palco como Pico da Bandeira, você vai levar uma surra, porque lá não se corre. Lá você corre 20% da subida e olha lá, tá? Tô falando do nível médio. Talvez, com certeza os atletas mais casca grossa aí fazem a parte da estrada toda correndo, mas a parte da trilha vão correr 20%, porque tem escalaminhada, tem situações muito íngremes para passar. Então esse é o recado que eu tinha para falar hoje. Sugiro para todos nós que a gente endureça um pouco o conceito das nossas subidas e o conceito das descidas, para que a gente possa desenvolver novas habilidades e conseguir visualizar novos níveis de performance, que a gente pode mais. A gente sempre pode mais, tá certo? E quando a gente visualizar novos níveis de performance, a gente vai vislumbrar novas técnicas de treinamento que sejam coerentes com aquela lacuna que nos separa do rendimento possível. Então, isso tudo é um processo que está em construção. Certo? Fica aí o meu recado, minha sugestão para toda a galera do trail.